Nesta videoaula, nós vamos ensinar como cadastrar as despesas e os grupos de despesas, ou seja, o plano de contas da loja. O plano de contas é importante devido ao relatório de DRE. Ele é cadastrado pela franqueadora, sempre na visão de administrador do sistema, e caso a loja ou franqueado operador deseje a inclusão de alguma despesa ou grupo de despesa, ele solicita ao franqueador dele. Para cadastrar uma despesa, vamos acessar o menu no canto esquerdo, cadastro, financeiro, e aí temos as opções de despesa e grupo de despesa. Lembrando que o grupo de despesa nós conseguimos cadastrar aqui pelo cadastro de despesa também. Ao acessar o módulo, vocês vão reparar aqui na parte superior que existem filtros para poder consultar e encontrar despesas já cadastradas. Pode digitar o nome, selecionar o grupo e clicar em consultar. Selecionar se é ativo ou inativo, né? Consultei aqui, ele exibe já várias despesas cadastradas. Lembrando que aqui eu posso editar as despesas já cadastradas ou remover. Para editar é só eu clicar nesse botão, alterar as informações desejadas e salvar. Para cadastrar uma nova despesa, eu vou em novo cadastro, coloco o nome aqui, vou colocar aluguel, seleciono o grupo ao qual essa despesa irá pertencer, né? No caso de aluguel, a gente pode colocar ocupação. Se eu não tiver o grupo de despesa desejado, eu clico no mais, digito o nome da despesa, coloco uma prioridade, não é obrigatória, a prioridade seria a ordem de exibição e salvo, tá? Então, dessa forma eu consigo cadastrar o grupo de despesa pelo cadastro de despesa. Em seguida, eu posso selecionar se essa despesa é fixa ou variável, no caso do aluguel, geralmente é fixa. Essa classificação ela é útil para separar lá no DRE, eu posso separar as despesas fixas e variáveis. Então, se eu classificar aqui antes, eu consigo depois na configuração de DRE selecionar se eu quero separar, classificar por fixas e variáveis. Seleciono se é uma despesa operacional ou não, tá? Lembrando que despesa operacional, se for despesa operacional, ela não pode ser investimento. Então, aluguel é uma despesa operacional, geralmente. Depende de franquia para franquia. Geralmente é operacional. Se eu marcar como operacional, ela não pode ser um investimento. Agora, reforma. Vou fazer uma reforma na loja. É um investimento. Nesse caso, ela não pode ser uma despesa operacional. Então, são opostos aí, vamos dizer assim. Beleza? Então, no caso do aluguel, é uma despesa operacional, assim como as contas de consumo, a água, a luz, a internet, como carnes, as bebidas, os pães, né? Os itens aí de estoque que são comprados para poder produzir os produtos e vender na loja. Também são despesas operacionais. No caso de despesas não operacionais, geralmente é reforma, prolabore, né, que seria o salário dos sócios, geralmente é não operacional. Mas depende de franquia para franquia, quem vai definir isso é a franqueadora. Aqui eu seleciono se influencia no CMV ou não. No caso do aluguel, não influencia diretamente, tá? É uma despesa operacional, mas não influencia. O que eu poderia colocar como influencia no CMV? Compra de bebidas, carnes, pães, itens de estoque que eu uso para a produção dos meus produtos. Aí sim, influenciaria no CMV. Se eu for cadastrar uma despesa de juros, eu posso marcar que ela é um acréscimo financeiro. Marcando que ela é um acréscimo financeiro, lá na hora que eu fizer o lançamento da despesa, o meu contas a pagar, e eu paguei juros numa conta que atrasou, eu vou conseguir lançar os juros lá na minha despesa e vai aparecer a despesa que estiver marcada como acréscimo financeiro, tá? Então essa opção é bem importante também. Se for uma despesa referente à tributação de bebidas, eu marco aqui. Se eu for cadastrar o frete, eu marco frete aqui. Se for imposto sobre venda, eu tenho que marcar imposto sobre venda aqui. Se for imposto de renda de pessoa jurídica, eu marco aqui. E se eu quero que seja apresentado no relatório de fluxo de caixa, eu marco essa opção. Feitas as configurações, aí determinadas as configurações, basta clicar em salvar.
Então, após eu fazer o cadastro de todas as despesas e grupos de despesas, eu posso acessar o relatório de plano de contas. Basta eu vir aqui no menu, relatórios, cadastro, e eu vou ter um relatório de plano de contas. Aqui eu posso agrupar pelos grupos, né? Ele vai separar por grupos, vamos exportar aqui para vocês visualizarem. E aí eu tenho lá o meu grupo de administração, eu tenho despesas de contabilidade, correios, marketing, contas de consumo, que é um grupo que a gente utiliza bastante. Eu tenho lá despesas de água e esgoto, energia elétrica, gás, internet. Geralmente as franquias não têm um modelo pronto de plano de contas, né? Eles vão desenvolvendo e lançando. A gente também não tem um modelo já pronto, quem vai definir é a franqueadora. Caso o cliente esteja meio perdido em como cadastrar, o que cadastrar exatamente, a gente pode abrir aí um plano de contas de outras franquias ou até o nosso de teste e demonstrar para ele ter uma ideia, uma noção, dá até para exportar em Excel e PDF, e aí ele monta o dele baseado em algum modelo. Essa foi mais uma aula sobre cadastro de despesas e grupos de despesas. Espero que vocês tenham gostado.